Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas e a gente vai falar de um assunto muito importante no metabolismo e na regulação celular. A gente vai falar de metabolismo de controle celular. E o que é isso? Nada mais é do que esse esquema. A gente já viu, na verdade, a parte da replicação. A replicação é uma regulação da duplicação do DNA específica para o momento em que a célula vai se dividir. E a gente teve então uma aula só de duplicação. Agora a gente vai entender como o DNA, uma vez dentro ali da célula, consegue controlar a atividade celular através desse esquema aqui. Esse esqueminha traduz, esse esquema representa o dogma central da biologia. No dogma central da biologia, a gente sabe que o DNA contém informação genética que é transcrita em RNA e o RNA é traduzido em uma proteína, que de fato vai fazer funções celulares. Então, o que a gente vai entender nessas duas aulas são as reações químicas e o que acontece para a transcrição e depois para a tradução. Então, hoje a gente vai falar, ou melhor, nesta aula a gente vai falar de transcrição. Então, por que é importante isso? Bom, a célula é a unidade da vida e forma todos os seres vivos. Então, é dentro da célula que tem que ter informação para que um ser vivo seja de fato o que ele é. E dentro da célula, o núcleo é o centro de controle das atividades celulares. Então, é ali no núcleo que a gente tem o quê? DNA. O DNA contém informação para fazer com que um ser vivo, por exemplo, um ser humano, tem as funções fisiológicas que ele tem o formato que ele tem. Então, veja, a célula, apesar de ser muito pequenininha, é extremamente importante, porque são trilhões delas, coordenadas pela informação genética que tem aqui no núcleo, que vão dar forma a tecidos, órgãos, sistemas, a todo o funcionamento, a toda a fisiologia. E por quê? Porque dentro da célula, dentro do núcleo, tem DNA. E esse DNA que está dentro do núcleo, se a gente olhar para ele, a gente vai ver que existem trechos, vários trechos aqui de DNA, que a gente chama de genes. E o que é um gene? Um gene é um trecho de DNA que vai codificar uma mensagem e que vai construir, essa mensagem vai construir uma proteína, e essa proteína pode possibilitar a função e uma forma celular. E isso também pode regular um gene. Então, esse ciclo aqui é extremamente importante, que é o que a gente de fato vai ver. Como o DNA é codificado em uma mensagem e produzido e também traduzido em uma proteína para fazer uma forma, uma função celular. Beleza? Então, o que é um gene? Um gene é um pedaço do DNA com informações que podem codificar uma proteína. Basicamente, é isso que um gene é. Tem um trecho do DNA que está lá no núcleo, ou que está fora do núcleo, no caso de uma bactéria, mas é um trecho de DNA capaz de fazer uma proteína. Beleza? E aonde acontece tudo isso? Onde acontece a transcrição? Onde acontece a tradução? Veja, a gente tem dentro de células eucarióticas, eucariontes aqui, uma celulinha, a gente tem o núcleo e o DNA está lá dentro do núcleo. Ele não sai daqui de dentro. No entanto, é ele que contém informação para toda a célula funcionar. Então, o núcleo, ou melhor, o DNA que está no núcleo, ele serve de molde para fazer uma mensagem, para dizer assim, ó, faça tal coisa. Essa mensagem, ela é transcrita, então usa o DNA, transcreve uma mensagem em RNA aqui dentro do núcleo, só que esse RNA, ele pode sair e mandar essa mensagem para o citoplasma. Essa mensagem para o citoplasma, ela vai ser traduzida lá no citoplasma para produzir uma proteína, beleza? Então é isso que é, de forma bem geral, o metabolismo controle. Do DNA passa para RNA pela transcrição e do RNA para uma proteína pela tradução, beleza? Vamos falar da transcrição. A transcrição do DNA nada mais é do que a síntese, a produção de RNA, tendo como molde a molécula de DNA. Aonde está o DNA? No núcleo. Portanto, a transcrição em eucariontes vai acontecer no núcleo.
Então, você pega um trecho de DNA, usa o molde para fazer um RNA, certo? Vamos entender como é que é isso? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar como é o RNA. A gente já reviu a molécula de DNA, vamos dar uma olhada na molécula de RNA. Lembrando que RNA é fita simples, certo? Então, são vários nucleotídeos unidos em uma fita simples. Como são esses nucleotídeos? Esses nucleotídeos vão ter aquele grupamento fosfato e vão ter um carboidrato. Esse carboidrato é uma ribose. Essa ribose está aqui desenhadinha, tem uma leve diferença em relação à desoxirribose e é o que vai formar o nosso nucleotídeo de RNA. Uma outra coisa diferente é que as bases nitrogenadas do RNA são citosina, guanina, adenina, mas é uracila e não timina. Então, a base nitrogenada, né, que caracteriza o RNA, se você olhar uma molécula de RNA ou uma molécula e pedirem para você identificar se é DNA ou RNA, vai buscar pela uracila. Achou a uracila, vai ser RNA, beleza? Então, melhorando aquela definição de gene. Gene é um pedaço do DNA com informações que podem ser transcritas em RNA e, na maioria das vezes, traduz uma proteína, beleza? Então, aí a gente está colocando o conceito de transcrição, que é usar o DNA como molde para você fazer um RNA. Transcrição das informações do DNA ao RNA. O que define o início e o fim de uma molécula de DNA? Né? O fim de um gene na molécula de DNA, desculpa. Então, eu tenho uma molécula de DNA que é gigante. Eu tenho vários genes ali. Você tem várias informações genéticas para vários fins. O que define esse início e esse fim? A gente vai ter, né, uma região que a gente chama de região promotora do gene, que é onde acontece o início da transcrição. Ela vai ser identificada pelas moléculas necessárias. E a gente tem também a sequência de término, que é também uma sequência ali de letrinhas do DNA que vai falar assim, olha, termina aqui a informação. Quem que reconhece isso? Uma série de enzimas. A principal delas é a que vai fazer o RNA, chama-se RNA polimerase. Essa bolinha azul desenhada aqui representa, então, essa enzima que vai polimerizar, vai sintetizar a molécula de RNA, beleza? Como que acontece isso? A enzima de RNA polimerase, aqui ó, toda coloridinha, encontra o DNA é fita dupla. A molécula vai encontrar a região de início, a região promotora, e vai então abrir a molécula de DNA, que ela é dupla, vai ter que abrir. Ao abrir, ela vai liberar essas regiões aqui para ela mesma fazer a síntese de um RNA. Então, orienta o pareamento dos nucleotídeos livres em uma das cadeias. Então, imaginem, você tem o DNA todo ali no nucleoplasma e você tem um monte de nucleotídeos soltos. A molécula de RNA polimerase vai identificar a região de início e vai identificar a sequência de bases nitrogenadas. Com base na sequência de bases nitrogenadas do DNA, ela vai puxar bases nitrogenadas de RNA, nucleotídeos de RNA, e vai começar a encadear um no outro. E vai formar, então, usando, né, e unindo os nucleotídeos de RNA, uma fita de RNA, usando como molde uma das fitas do DNA. Percebam aqui, ó, ela usou esta molécula aqui, ó, que tem citosina, timina, adenina e guanina. E usou os nucleotídeos de RNA para fazer a sequência de guanina, adenina, uracila e citosina. Percebam que as ligações são complementares, como a gente tinha visto na aula de duplicação. C, citosina, vai se ligar com G. Timina vai se ligar com A. Adenina se ligaria com timina. No entanto, nesta molécula não tem timina, então ela usa uracila. Guanina vai usar citosina. E aí, então, você forma uma fita única usando os nucleotídeos de RNA, beleza?
No fim da transcrição, a enzima RNA polimerase se desprende da cadeia, então ela já fez o seu serviço, ela vai se desprender da cadeia e a fita de DNA vai se juntar em dupla fita novamente. Então, basicamente, vamos retomar o processo como um todo aqui. Você tem uma região promotora e uma região final, de término. E esse, então, é o trecho que a gente identifica como gene. A RNA polimerase vem aqui e começa a usar essa fita aqui como molde. Então, é a fita vermelhinha aqui que ela vai usar de molde. E ela vai, então, usar a sequência de nucleotídeos do DNA para usar de molde e fazer a sua fita de RNA. E aí ela vem por toda a extensão desse trecho até o final, fazendo então a cadeia de RNA sintetizado. No final desse período, final dessa transcrição, já terminou de fazer o RNA mensageiro, e aí a RNA polimerase foi liberada, beleza? Então, vamos entender, uma fita de DNA tem a seguinte sequência, vamos supor, A, T, T, G, C, A, T, G, A, enfim. Qual seria a sequência de RNA, usando aquela lógica que eu disse? Que A vai ter que parear com uracila, porque não tem timina, e T vai parear com adenina, e aqui, citosina, aqui, guanina, aqui, com uracila. E assim sucessivamente até a gente formar toda a fita de RNA. Essa fita de RNA que foi construída com base nesse molde é chamada de RNA mensageiro. Então a gente tem uma sequência de nucleotídeos que foram organizados, colocados um do ladinho do outro, foram polimerizados pela RNA polimerase, formando uma mensagem. A gente chama isso de RNA mensageiro, beleza? Esse RNA mensageiro, ele está pronto para uso? Não, a gente ainda tem o que a gente chama de maturação do RNA. O que é isso? O DNA é uma molécula muito grande e ela precisa ter informação para fazer todo um organismo. Então, tem um jeito para colocar mais informação no menor espaço possível. O que é isso? Você tem uma molécula de DNA, o que a gente chama de exon e intron. Exon e intron. Então, quando a gente transcreve um trecho de DNA, transcreve um gene, no RNA a gente vai ter esses trechos que a gente chama de exons e introns. Exon é o que de fato tem informação útil. Intron não codifica proteína. Então, o que a gente vai ter é que retirar esses introns. A retirada desses introns a gente chama de splicing, tá? Então, é necessário eliminar os introns e reunir os exons para que o RNA primário se transforme em RNA ativo para a síntese de proteína. Então, vai ter uma série de enzimas que vão vir aqui e vão cortar, retirar esse trecho, tá? Ó, tirou e vai juntar os exons e formou o RNA mensageiro ativo. Aí você fala assim, mas para que isso? Qual é a vantagem disso? Isso é muito vantajoso porque num trecho de DNA você vai ter possibilidades de formar vários RNAs mensageiros. Como isso? Imagina que você tem lá esse RNA, esse pré-RNA com exons e introns. Então aqui a gente tem os exons coloridinhos e os introns, que são essas partes aqui que não codificam proteína. Você pode pegar esses exons e juntar desse jeito, cortando esse aqui, e aí não cortando, ou não usando o verde e usando só o trecho azul. E aí você vai codificar uma proteína com essa informação. Ou então você corta e elimina o amarelo e você junta essa daqui. E aí, então você tem, tá vendo, no mesmo trecho a possibilidade de formar 2 ou até mais RNAs diferentes, RNAs mensageiros diferentes. Então, num trecho, nesse espaço de DNA, ou RNA no caso aqui, mas nesse espaço você tem a possibilidade de fazer 2 ou até mais proteínas, beleza?
Então, eu espero que vocês tenham entendido a transcrição, que é a formação do RNA mensageiro. Faça um resumo dessa aula, leia o livro sobre esse trecho, faça os exercícios, escreva suas dúvidas, beleza? Depois você vai ver, depois dessa aula você veja a aula de tradução.